está teu filho, Senhor. Nós te louvamos, agradecendo por toda a tua presença nos louvores, Senhor, nas orações, na vida de cada um que chegou aqui nesta noite. Obrigada, Senhor, porque a sua igreja prevalece, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vida, Senhor, do pastor Luiz, pela vida do nosso irmão Leandro também, que entendeu o pedido de trazer o seu testemunho de vida nesse lugar. E a princípio, Senhor, nós te pedimos que abençoe a vida do pastor Luiz, Senhor, a casa dele, a família, a nossa amada igreja de Itaituaçu, todos que ali congregam. Nós te pedimos, Senhor, que o teu filho nessa hora esteja, Senhor, como sempre esteve em tuas mãos. Continue a falar com ele, Senhor, porque o Senhor já falou que ele precisa trazer para cada um de nós essa noite. E nós te louvamos por isso, te agradecemos por tudo que o Senhor vai semear no coração da tua igreja nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos assim, abençoando a vida dele, o ministério dele, que ele, Senhor, seja coberto, Senhor, pelo teu sangue nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Amém. Boa noite, a paz de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Meus filhos que já conheço, outros que eu não conheço. Mas o mais importante aqui é a presença de Jesus. Amém. É a presença do Espírito Santo. Feche os seus olhos agora. Coloque sua vida diante de Deus. Porque abre o teu coração. Porque o teu coração, né, é algo que o Senhor deseja morar para sempre. Eu creio no poder do Espírito Santo. Creio na ação do Espírito Santo. Porque nós estamos na geração do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, agora é o Deus do Espírito Santo. Que toca no seu coração, que fala contigo, que mudou a minha vida, mudou a vida de muita gente, e que faz a igreja evangélica crescer cada vez mais, porque é o poder de Deus que move a igreja. Sopra o Espírito Santo sobre vidas que aqui estão. Abra o coração, Senhor Deus, para entender, para ouvir a tua voz, para sentir a tua presença. Porque nós te pedimos, faça isso, que tu és o Deus de ontem e de hoje, que será o mesmo eternamente. Porque tu criaste os céus e a terra. O sol não deixa de nascer todos os dias, tu és fiel. Os planetas não batem um com o outro, porque o Senhor fez tudo perfeito. O homem deu das peculiares coisas, porque somos falhos e pecadores, egoístas. Mas o Senhor é Deus que enviou o teu Filho para este mundo, para morrer e para ser, Pai, a ligação entre nós e ti, Senhor. O véu foi rasgado de cima a baixo. Hoje, em nome de Jesus, nós podemos ver e sentir a tua presença. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, queridos? Eu quero dar oportunidade aqui, né, ao irmão que eu acompanhei perto e ele vai falar algumas coisas, né? Eu deixei ele falar um período aqui que é uma vida transformada por Jesus. Talvez você não acredite, né? Mas é uma coisa que Deus faz hoje. Estava conversando até com uma pessoa sobre o dinheiro, né? Falando que o mundo tem feito hoje em dia, pessoas tendo a violência cada vez mais aumentando, dificuldade cada vez a gente vê. As notícias que a gente vê na televisão são só notícias ruins. A gente, como Igreja do Senhor, que é a pastora Sandra aqui em Piratininga, o que a gente faz? Buscar, resgatar aquele que está perdido, aquele que está precisando de uma ajuda, aquele que quer. É isso que a gente faz. E Deus tem feito isso. E lá em Itaituaçu também. Eu queria chamar aqui nosso querido irmão, Leandro de Jesus. Leandro de Jesus. Ele vai dar um breve testemunho aqui da sua caminhada, como ele chegou até a presença do Pai, verdadeiramente. Amém? Senhor, abençoe
humildade estar aqui, né? Essa igreja aqui, eu tinha vindo aqui, né? Sempre passei muito por aqui por Piratininga, mas não sabia nem que existia essa igreja aqui, por aqui, né? E também trazer para vocês que eu sou um recém-convertido, né, na palavra, e que queria compartilhar com vocês como é bom a gente ter Jesus conosco, né? Como é bom a gente poder ter um lugar como esse, né? Para poder vir, cantar o louvor para o Senhor, né? E a gente se colocar, né, numa posição, né, de humildade para que Ele tome conta das nossas vidas, né? Hoje eu estou aqui muito feliz de dar meu testemunho, graças a Deus, né? Nem sempre foi assim a minha vida, né? Acredito que de muitos aqui também, né? E hoje eu vou dar um breve testemunho, né? Apesar de ser uma história que eu não queria mais lembrar, né? Mas a gente tem que exaltar também o que o Senhor fez na nossa vida. Então vamos lá. Meu nome é Leandro Brum, né? Eu sou nascido e criado em Niterói, no Rio de Janeiro, aqui, bem pertinho de Piratininga. Eu tenho um irmão, Rodrigo, meu pai José Carlos Brum, minha mãe Ercílio, né? E desde pequenininho, né, fomos criados ali perto da praia de Carari, sempre teve muita vaidade, né? Sempre teve muita disputa de poder, né? Colégios, aquela coisa que muitos jovens de Niterói passam, né? E eu passei por aquilo normalmente. Só não sabia que com a separação dos meus pais eu tivesse tanta dificuldade de caminhar com a minha vida, né? Eu fui morar com meu pai, minha mãe teve que morar na Itália, e eu fui criado por um pai que bebia, era alcoólatra, né? E não sabia dar amor aos filhos. Então, desde os 3, 4 anos de idade, eu fiquei com ele, eu e meu irmão, né? E crescemos ali juntos, nós três, naquele apartamento de Caraí, né? Sem horário, sem roupa direito, né? Sem, basicamente, uma vida machista, né? Só tinha a visão do pai, né? E isso, aparentemente, para o menino, parecia ser muito bom, né? Que é o que o menino geralmente quer ser, né? Ser o herói da vida dele, né? Que o pai dele possa se orgulhar, o pai da terra, né? Meu pai, no caso, José Carlos Brum, né? Ele queria o sonho dele que eu trabalhasse na Petrobras, que é onde ele trabalhou, né? E eu, quando comecei a sair do colégio, já para escolher uma profissão, eu resolvi não ir para o segmento que ele havia indicado. Eu não sentia muita vontade e tal. Então, naquela época, eu já começava aquela coisa de sair, né, para as boates, festas, né? E eu não queria aquela vida com a empresa, né? Eu queria aquele compromisso, né? Então, eu queria abrir um negócio para mim. Eu resolvi abrir um negócio, né? E comecei para arriscar antes de começar uma carreira profissional dentro de uma grande empresa, e eu resolvi fazer um teste comigo mesmo, né? E eu montei uma empresa, eu estou com 36 anos, eu tinha 18 anos naquela época. E foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida e deu certo, tá? Eu tive um retorno muito grande na minha época, né? Para os padrões da minha idade, né? Que os meninos estavam salesianos e não tinham as condições que apareceram para mim, né? Só para vocês terem uma ideia, eu trabalho com internet, né? Então, naquela época, 15 anos atrás, ninguém sabia o que era isso direito, não sentia esse conhecimento de site de busca, né, de bate-papo, e eu já estava trabalhando com isso. Então, eu cresci, né, e tive bastante sucesso. Bom, até aí, tudo muito bom. A partir daí, na hora de caminhar com a minha vida, né, eu tive um retorno financeiro, comprei um carro à vista, comprei tudo que um menino queria comprar, né? Então, realmente eu pude, vamos dizer assim, conquistar, né? Aquilo que um garoto do Brasil, geralmente, a televisão vende para a gente, né? Que é o que temos que chegar ao lugar, né? Construir esse alguém, né?
Ser uma pessoa que as pessoas possam se espelhar, uma garota que deu certo, que tem dinheiro, né? Se sustenta, não depende dos pais, por aí vai. Bom, parece que realmente havia um plano de Deus muito grande por trás dessa bênção toda que eu recebi. Então, a partir do momento que eu comecei a caminhar, né, diante da vida, eu logo percebi que depois de comprar carro, brinquedos, roupas, eletrônicos, viagens, tudo, né? Eu comecei a perceber que eu não tinha mais prazer, né, sobre aquelas coisas. Inclusive o próprio dinheiro, né? Porque isso entrou dentro de mim como se fosse uma coisa automática. Eu praticamente virava as noites trabalhando e ganhando dinheiro, nem sabia quanto eu tinha. Para ser sincero, eu me surpreendia com o dinheiro. Praticamente eu não pegava dinheiro na mão, era tudo na conta, né? Então, para mim, eu nunca ganhei um centavo. E do nada, faturar acima de 30 mil reais por mês é muita coisa naquela época. E eu fui começar a caminhar sozinho, com meus próprios pés, com um ídolo que era meu pai, né? E meu pai, no começo, não foi tão amigável comigo. Ele competiu comigo. Ele achava que eu não tinha o direito de ganhar mais do que ele na Petrobras, né? Ele achava que aquilo não era a profissão, né? A profissão era dele, que era na Petrobras, né? Então eu tinha realmente ter uma rotina para trabalhar. Bom, isso não veio ao caso agora, mas para mim realmente isso influenciou, porque essa não ter disciplina com a minha vida foi fundamental para a minha caída, né? E aí, com o dinheiro, com tudo ao meu redor não me satisfazendo mais, né? Nem mulher, nem deputada, nem amigos, nada. E eu te amo. Nem vou falar dos bens pessoais, que esses então, né, que a gente tanto almeja ter, esses foram os primeiros que eu praticamente vi que não tinham valor. Pelo contrário, me dava muito trabalho, porque se eu chegasse em qualquer local, eu era tratado diferente, ou tinha uma dificuldade de as pessoas me aceitarem por ter aquela condição. Achavam que eu roubava, que eu fazia opções de coisas que não era verdade. Bom, a partir daí, eu buscando me encontrar na vida, eu descobri a droga. A droga bateu na minha porta. Eu comecei devagar, com bebida, né? Uma cerveja, aí comecei com destilado, aí passei para uma maconha, e depois eu tive a maldita experiência com a cocaína. Essa me derrubou, tá? Então, quando eu tive a experiência com a cocaína, eu descobri um local onde eu poderia gastar o meu dinheiro. Que realmente, se você tivesse 10 mil reais hoje à noite, você gasta os 10 mil com cocaína. E na volta para casa querendo mais. Então eu encontrei isso. E foi o fim dos tempos para mim. Não é tão rápido quanto parece, né? Antes fosse que Deus levasse, mas não é bem assim. Eu passei 15 anos com cocaína. 15 anos, dos 25, 26 até, estou com 36 anos, né? 10 anos naquela vida. E vou fazer um testemunho do que é a vida deste drogado. Não sei se alguém teve experiência com drogas aqui, né? Não sei também, né? Na vida, eu não conheço vocês, mas eu posso dizer com toda certeza o que isso representa na vida de uma pessoa. Eu vou comparar o álcool, né? Então, a gente, por não encontrar prazer em nada, tá? Então a gente busca uma solução para, como a gente não tem Deus, né? Eu busco alguma coisa para me preencher por dentro. É um vazio, na verdade, é um buraco, né, na alma. E esse buraco, quando você encontra um amor, né? No meu caso é um caso de amor que eu tive com a droga, né? Aquela vida, aquele momento que eu passei, ele te preenche de tal maneira que eu não posso viver sem ele. Então tudo que eu fazia na minha vida nesses 10 anos
era para ter ela, meu amor, a droga, né? Tudo. Desde estou querendo me curar até vou mudar de vida, tá? Sempre era para buscar ela. Ela entra dentro de você como se a gente entregasse a nossa vida, tá? Seja com a bebida, seja com a droga, seja por um vício da vida, né? É o vício. Então, ele toma conta da gente, assim como tomou conta de mim. E eu fiquei literalmente cego esse tempo todo. Naquele momento que eu estava lá, eu não via a possibilidade de sair. Por quê? Tá? Por mais que eu tivesse meus momentos de lucidez, por mais que eu fosse inteligente, por mais que eu pensasse, que tivesse recurso até para buscar uma clínica, um tratamento, né? Parece que eu não tinha força para tomar esta decisão como verdade da minha vida. Porque não adianta procurar uma clínica, ou procurar um profissional, ou procurar uma ajuda de um amigo, se de verdade lá no meu coração não era isso que eu queria. Então, era a verdade. Eu queria aquela vida, eu queria aquela droga. O que eu achava que eu tinha vivido, aquela droga me preenchia. Então, se eu tenho dinheiro para pagar, ninguém tem nada com isso, né? Era assim que eu enxergava. Mas eu não falava isso, eu falava que eu tinha problemas e não conseguia me libertar da droga. O que eu estou querendo dizer aqui que não há vício, né? Mas lá na frente do meu testemunho eu vou explicar como eu encontrei essa porta. E resumindo, né, essa vida, depois de 10 anos com a droga, eu comecei a buscar uma verdade para a minha vida. E eu não encontrei essa verdade em psicólogos, psiquiatras, mulheres, mães, né? E alguma referência que eu não tinha na minha vida para me achar alguma coisa que eu pudesse me apegar que fosse maior que esse amor que eu tinha com essa vida, né? Errada. E eu comecei a observar as igrejas, né? Nunca fui evangélico, minha família era católica, né? Eu cheguei a fazer o catecismo lá na igreja Porciúncula, só que no dia que eu ia fazer o da igreja católica, primeira comunhão. Quando eu ia fazer a primeira comunhão, choveu no dia e acabou que minha mãe não me deixou fazer a primeira comunhão. Depois eu fiz o curso todo. Bom, então eu comecei a procurar essa verdade maior, que pudesse ser maior que aquela vida que eu havia encontrado, né? Porque quando a gente ama alguém, né? Acredito que muitos aqui tiveram alguns amores não correspondidos, a gente sabe que quando a gente ama, né? Para você esquecer aquela pessoa, somente um amor maior do que aquela, né? Não, parece que o cérebro registra isso. Então ele fica martelando na nossa cabeça, e enquanto a gente não substitui por um amor maior, não adianta a gente se enganar, a gente continua amando aquilo lá, né? E eu já tinha essa inteligência de saber que era verdade, que a cocaína tomava conta de 99% da minha mente. Então, você imagina, eu mesmo no momento de lucidez, tendo a minha empresa ainda andando, tendo uma situação de querer sair daquele momento, eu não conseguia, né, achar um amor daquele tamanho que é a droga. Por isso eu me solidarizo muito com as pessoas que têm esse tipo de problema, né? Porque a gente às vezes aponta o dedo para elas, né, que estão lá, que são vagabundos, etc. Mas eu sei o que é aquilo e não é fácil. Eu vou te falar que é talvez o caminho mais difícil. Por eu ter visto e ter passado por isto, eu posso falar, talvez seja até, né, um pouco tendencioso da minha parte dizer que é o mais complicado. Mas eu tenho uma visão um pouco global, eu sei que cada um tem o seu problema, diferente do outro, e todos com o mesmo peso, né? Mas o caminho da droga ele é um caminho bem duro, bem duro. Não é aquilo que aparenta ser lá fora, tá? Então, eu já sem esperança de me libertar, né? Já aceitando a morte, aceitando morrer pela droga, sabia que uma hora ia chegar, né? Uma hora eu ia ter uma overdose,
um infarto, né? Etc. Qualquer problema que pode vir através daquilo. E eu comecei a frequentar uma igreja evangélica. E falei, não custa nada aí, eu comecei a ir. Eu vou resumir para não ser muito longo o testemunho, mas foram 7 igrejas que eu passei. 7, né? Parece que Deus fechava a porta todas as vezes que eu ia lá, porque não ia com a minha verdade. Eu ia buscar alguma coisa lá, ouvir alguma coisa que me convencesse de mudar, mas não sempre botava um defeito, ou no pastor, ou na igreja, ou em algum membro da igreja, alguma coisa que alguém falou, né? A gente busca um detalhezinho pequeno para fugir daquilo. Essa é a verdade. Então, perfeito, né? Todos sabem que só existe um. Então, eu nunca ia achar a solução da minha vida. Na 7ª igreja, eu, depois de ter lido tanto, estudado tanto sobre a doença, sobre a droga, sobre aquela vida, meio que estudando Deus, estudando Jesus, estudando como Ele exerce um poder em cima das pessoas, eu mesmo assim não consegui entrar e me entregar, utilizando a minha inteligência, vamos entender assim, porque eu queria me sair daquela situação de vida. Então eu botei minha inteligência nele, que não seja pela fé, mas uma questão de inteligência. Eu vou aceitar Jesus e vou pedir para ele mudar a minha vida, porque eu não conseguia obter essa bênção do Senhor na minha vida, porque eu não conseguia utilizar a inteligência ao meu favor, porque não era verdade, né? Como não era verdade, não adiantava, né? Então foi necessário eu perder tudo que vocês possam imaginar. Eu perdi mulher, filhos, casa, trabalho, dignidade. Não vou falar nem amor, né? Até amor, a própria droga, eu perdi, né? Eu não tinha mais prazer nela, né? Não tinha mais nada, eu perdi foi tudo. Eu não passei fome, não, eu passei sede. Eu passei sede na minha casa. Ninguém me ajudou lá, né? Então a única coisa que eu tinha era o CD do Lázaro. Ele cantou Lázaro, né? Que era cantor evangélico. E de vez em quando eu estava para morrer, né? Praticamente entregando, eu botava aquele CD, né? E Deus me dava aquele respiro, né? Para mim sobreviver. E um belo dia, depois de estar sozinho, sem ninguém, eu cheguei a uma conclusão. Bom, perdi tudo agora. Agora foi tudo. Só estou com a minha vida, né? Nem minha família queria mais saber de mim. Foi aonde eu caminhei para a igreja mais próxima da minha casa, que é a do pastor Luiz. Lá eu entrei aos prantos, se o pastor Luiz deve lembrar, né? Magrinho, muito magro, né? Bem magrinho. E ali, se eu sou sincero para dar um testemunho para vocês, eu fui ali sem querer saber quem estava na minha frente, se a igreja era cheia, se era vazia. Eu fui me entregar, né? Eu não queria saber se eu ia me chamar na frente, se eu ia me chamar de drogado, que pode me mandar embora. Eu não tinha mais jeito. Eu falei assim, eu vou lá, porque se eu tiver que morrer, eu vou morrer lá, né? E aí, quando eu cheguei naquele local, que eu ouvi a palavra do Senhor, com aquela verdade dentro de mim, realmente entregando a minha vida para Jesus. Com verdade, eu estava buscando uma mudança. Ah, Leandro, você perdeu tudo que você tinha, né? Aí sim você procurou Jesus. É verdade. Eu não tenho vergonha de falar. Eu perdi foi tudo. Por isso que na palavra diz lá que o vaso vai ser quebrado até onde Deus achar que for necessário para que seja feito um vaso novo, né? E esse vaso meu doeu para quebrar, mas foi muita coisa, e eu sofri muito. Eu sofri mais quando eu estava buscando a igreja e não permanecendo do que quando eu estava no mundo. Então, às vezes, quando você vê um irmão que está passando dificuldade de entrar aqui dentro, né, numa igreja, peço que vocês lembrem desse testemunho que eu estou dando.
é mais duro para ele entrar aqui do que quando ele está lá, né, desistido. Porque quando ele não consegue, ele volta ao culto, volta a dois, vocês sabem que algo aconteceu, ele está sofrendo e sofrendo muita coisa. Tá? É um conselho, uma experiência que eu estou passando. Bom, então nesse momento da igreja que eu aceitei Jesus lá com o pastor Luiz, pela primeira vez na minha vida, né, entendi, eu comecei a usar com 23 anos, 22 anos de experiência, né, fui até os 34, 35, né, 35 anos usando droga. Naquela vida, não só droga, quando eu falo droga, é tudo aquilo, né, moleque, é ganância, é tudo, não precisa entrar em detalhes. E aí, quando eu entrei na mesa do pastor Luiz, desesperado, implorando por Deus, Deus me deu uma oportunidade. Era claramente para mim uma condição dele me aceitar. Para mim era uma condição. E o que ele queria de mim para que eu permanecesse ali dentro. Eu estava tentando negociar um banquinho, como vocês têm aqui na igreja. Eu queria o meu banquinho para poder vir para cá. Para mim ter. Eu sabia que era difícil para o culto, mas eu queria só saber que o meu banquinho estava lá. Porque eu ia cumprir com o meu dever, né, de permanecer dentro da palavra dele. E ele fez essa condição para mim. Ele me disse que queria que eu permanecesse todos os cultos da igreja, que eu estivesse presente. Só isso que ele me pediu, que eu assistisse a palavra, né? E eu permaneci nesse meu propósito com Deus, de libertação, e permaneci na igreja do pastor Luiz. Posso dizer para vocês, agora eu vou falar as coisas boas, que desde o começo até o dia de hoje que eu estou aqui, como é maravilhoso, né? Eu ouvi a palavra de Deus, eu gosto muito de ouvir a palavra de Deus, ler a Bíblia, ler aprender, né, aquilo tudo, esse mundo que Deus despertou, né, dentro de mim, que eu não sabia que existia, e a explicação, né, que nada melhor do que você substituir um amor daquela vida por um outro que Deus me deu, que graças a Deus é infinitivamente maior do que aquela vida que eu tive, tá? Mais do que isso, foi ele mostrar que esse caminho dele não tem fim, né? Quando eu comecei a aprender a palavra, a estudar, eu ouvi as pessoas, os testemunhos das pessoas, e ver as igrejas, né? E ver que as pessoas, né, eram muito parecidas, né? Eu falei aqui de um testemunho de uma pessoa que teve experiência com drogas, mas é claramente para mim, eu não vejo diferença entre a prostituta, o drogado, o fofoqueiro, o ladrão, o assassino, né? Eu não vejo diferença entre essas pessoas, porque realmente a palavra de Deus ela liberta, né? Então, quando a gente não tem conhecimento daquilo, na verdade nós não somos culpados, e essa verdade é a que me libertou, porque ele me convenceu que aquele Leandro lá não era esse que prega hoje aqui para vocês. Esse Leandro aqui era o que ele tinha desenhado lá no céu quando eu vim para cá. Só que eu quis tomar conta da minha vida e fazer tudo do meu jeito. E eu já tinha nascido com pecado dentro de mim. Mal eu sabia que eu iria caminhar pelos caminhos errados. Se eu não tivesse uma direção, um segmento, algo maior que eu pudesse buscar, eu jamais iria chegar aqui com vocês. Aleluia! Amém? Então, para finalizar o meu testemunho, que é muito longo, né, eu gostaria de falar umas 2 horas aqui, eu sabia que é tão bom. É bom falar, hein, gente? Eu estava ali, ó, morrendo de medo de subir aqui, mas é gostoso botar para fora, tá? E Deus me libertou lá na igreja do pastor Luiz. Cara, eu não durmo se eu ouvir a palavra, tá? Todos os dias eu não durmo. Eu sou praticamente um fanático, né, da palavra, né? Eu busco tudo quanto é lugar, né? Conhecimento sobre esse amor, esse caso de amor, né? Que me surpreendeu, né? Você imagina, ele me roubou de lá, né? Usando uma palavra pejorativa, mas na verdade ele me raptou daquele mundo para o mundo dele. Ele
conquistou, né? Era noiva. E arrebatou de tal maneira que eu não consigo mais lembrar daquele amor que eu vivi. E eu tenho respeito por aquele amor lá bandido, né? Mas esse amor daqui não tem comparação com o de lá, né? Eu posso dizer que se alguém que está tendo alguma dificuldade, vencer algum problema na sua vida, alguma coisa que está impedindo você de se entregar a Jesus, olha, gente, é só se ajoelhar mesmo e vestir aquela sandália da humildade, né? E com verdade, vocês que realmente quererem mudar, eu te garanto, para qualquer área da vida de vocês, se entrega de verdade para Jesus, que ele muda, hein? E ele te dá essa sensação que eu estou tendo aqui hoje, de poder dar um testemunho para vocês. E que seja bem claro aqui que eu era um viciado ao quadrado, cocaína, né? O dinheiro. Então, eu sou totalmente liberto hoje pelo nome do Senhor Jesus na minha vida. Amém, igreja? Amém. Amém. É a primeira vez que ele dá um testemunho, né? Ele tem dado assim nas casas, eu tenho levado ele treinando. Até algumas pessoas tentam chamar assim para ver a transformação, as pessoas que conhecem ele, ficam vendo a transformação dele, ficam chamando, não pode, não está na hora, porque isso é um trabalho que a gente tem que fazer com muita delicadeza. Como ele falou, passou por 7 igrejas, uma coisa muito difícil, a gente tem que entrar dentro do interior, que ele fala coisas para mim que me sensibiliza. A gente tem que entrar dentro da pessoa, saber o problema da pessoa, para poder resgatar a pessoa. Não a gente, é Jesus que resgata. A outra coisa que eu queria que ele deixasse, ele falou uma coisa tão bonita no último testemunho, foi que ele ganhou uma família dele. Amém? Só esse pedacinho. Eu ia falar, mas seria, como eu falei, demorar muito. Não, só esse pedacinho, eu acho que eu... Bom, vamos lá. A partir daí que Deus me libertou, né? É o maior presente que Ele me deu. Acho que Deus gosta de dar presentinhos pra gente, né? Quando a gente vai fazendo esforço naquele dia de chuva, vai pro culto, né? Nossa, quem sabe o que eu estou falando aqui, a gente sabe que a gente chega em casa com uma paz interior, uma semana abençoada, realmente, né? Então é necessário essa busca. E essa busca, os presentinhos que Deus foi me dando, né? Uma delas foi a minha família, a minha esposa Michele e meus 2 anjos, que é o Benjamin e a Valentina. São lindos, né? Não é porque eu sou pai, não, mas o amor que eu descobri, né? A primeira foi por Deus, sabe? Foi desse jeito. E o segundo eu aprendi a amá-la, né? Minha esposa, e os filhos que vieram de uma maneira que eu sou totalmente rendido por eles, tá? Então eu agradeço ao Jesus, ao Todo-Poderoso, e eu sou um homem hoje 100% satisfeito. Glória a Deus que eu permaneça o tempo que Deus achar necessário aqui nessa terra, com eles ao meu lado. Amém. Essa outra oportunidade para ele falar desse amor, porque ele teve, ele não conhecia esse amor, não estava nas drogas, não estava perdido. E agora que ele conheceu esse amor, ele amou muito. Eu vejo ele com os filhos, abraçando a praia. Ele descobriu tudo isso, né? Isso tudo foi Jesus quem abriu esse coração. Mas eu queria pedir mais uma coisinha para ele. Eu não estou aqui, eu tenho que pregar, eu vou falar pouco. Eu queria que ele louvasse o Senhor. Ele tem um louvor do próprio Lázaro. Não sei quem conhece o Lázaro, mas ele sabe louvar o Senhor. Presta o violão aqui, pega aqui o violão, pode louvar. Ele não tem muita experiência, mas vai sair do coração. Eu digo que vocês que são aniversariantes, eu sei que eu sou aniversariante, foi um presentão que vocês receberam. Amém, Jesus? Vou pedir que vocês me ajudem, porque eu não sabia
Mesmo assentados, não precisam ficar de pé. Versículo de 8 a 11 diz assim, de 9 a 11. De 8 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como a Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. Eu louvo a Deus, porque Deus me chamou para ser pescador de homens. Como eu falei, eu estava conversando com uma pessoa sobre recuperação de drogados. Eu tenho tido essa bênção na minha vida. Eu estou com outras pessoas que Deus me ajudou a recuperar, trabalhar com essas pessoas. E eu falei para essa pessoa: o mundo está assim, a luta é drogas, tráfico, essas coisas todas, colabora para tanta coisa errada. A gente procura fazer 1%, 0,01%, ganhando uma vida para Jesus. Amém. Pescador de homem. Pedro era pescador de peixe, um homem turrão. Jesus, ele não chamou os sacerdotes. Quando Jesus veio esse mundo, ele não chamou os sacerdotes, não. Ele não chamou os fariseus, os melhores, não. Ele não chamou ninguém. Chamou gente como você, como eu. É a melhor coisa da minha vida. É ver um testemunho desse. Não tem preço. Não me alegra esse rapaz. Foi difícil, né, Leandro?
dele, não parece que foi fácil, foi difícil. Chegava na casa dele, tem dias que eu dava vontade de sair e largar. Hoje nós somos com uma pessoa, né, que ele está lutando também para me ajudar a converter, que é o Jimmy, que é o Christian. Eu não gosto de chamar de Jimmy, eu gosto de chamar de Christian. A mãe dele está internada no CTI, eu estive lá orando com eles. A gente está tentando recuperar a pessoa. Não são as drogas. Como ele disse, o pecado é roubar, matar, destruir. O diabo veio para matar, roubar, destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com nós. Quem experimenta, essa é uma experiência com Deus. Eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Eu queria que você colocasse sua vida diante de Deus. Eu não quero que você confie em mim, não. Eu quero que você confie em Deus. A pressão desse mundo é que nos leva para isso. A pressão desse mundo é para você ter, para você se vestir, é para você se apresentar, para você ter vaidade, para você ter um carro, é para você ter uma pessoa aparentemente, você é isso que o mundo faz. Você já pensou na pressão que Deus faz? Eu sempre falo isso, é um ditado mesmo. É a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica faz? Olha assim, já faltou oxigênio na sua vida. Jesus quer te dar vida. Tem oxigênio no mundo todo. Sabe o que é outra coisa que o oxigênio faz? A pressão de Deus não faz você ficar em órbita. Quando você sai da órbita, você fica só lá, tem aqueles astronautas. Ele te bota com o pé no chão. A pressão atmosférica faz isso. E outra coisa, a Terra é redonda. O japonês podia estar caindo. Ou é difícil. Se ele quer você de pé, não caindo. Abre o teu coração agora. Fecha os seus olhos, eu vou orar por você. A vida é do Mestre. Tem a segunda parte da música que ele canta tão bem, eu queria que ele cantasse. Mas tudo tem o seu tempo. Senhor Deus, eu coloco essas vidas diante do teu nome, Senhor. Hoje é dia de parabéns, felicidades, mas o maior presente é Jesus. O maior presente é sair deste mundo que nos escraviza, que nos coloca de uma situação que nós temos que ser obedientes àquilo que o mundo oferece. É no carnaval, é nas festas juninas, é nos bailes, é no futebol, é não sei aonde. Tem que preencher o tempo, porque o vazio que está dentro da pessoa, só Jesus preenche. Senhor, abençoa a vida dos teus filhos. Faça, Senhor Deus, com que eles entendam, Senhor Deus, e que busquem a tua presença, Senhor. Por isso que nós estamos crescendo, porque Deus tem agido no meio da igreja. Nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Nós queremos mudar o mundo, não mudar o mundo com o nosso, mas com a vida de Deus em cada um de nós. Amém. Sopra o teu Espírito Santo. Aleluia. Sopra o Espírito Santo. Faz, ó Pai, com que as coisas mudem. E que o teu poder, Senhor Deus, transforme. Eu creio, Pai, que hoje existem pessoas, como o Senhor disse, nascendo de novo aqui. Nascendo de novo, Senhor. Faça isso. Novo nascimento. Eu quero só te dar uma oportunidade. A Bíblia diz: se você entregar o coração para Jesus, não vai mudar, pode até mudar agora. Mas se você quer uma experiência com esse Deus, que está ao vivo aqui para você, não precisa estar na televisão, levanta a sua mão. Só levanta a sua mão que eu quero orar por você. Amém?
Você fala assim comigo, repete assim comigo, só assim, fala, Senhor meu Deus, eu quero ter uma experiência pessoal contigo. Eu abro meu coração para Jesus entrar na minha vida todos os dias. Eu quero me transformar com a presença de Deus, com a transformação. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Aleluia. Vamos abrir palmas para Jesus. Aleluia. Vou passar para a pastora Sandra, né, para ela finalizar e fazer o finalizar, não, que ela faz o que ela quiser. Essa igreja abençoada aqui, essa igreja abençoada, eu fico louvo a Deus por esse trabalho aqui. Um dia da forma aí, para quem é novo aí, como foi esse trabalho.